Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos ler o texto, né? Abrir não, porque tem gente que é só o celular. Jó, capítulo 1. Como o Lucas já disse, a gente vai ter um interrompimento da série, né? Por uma questão extraordinária. Deus me ajude para não ficar sem voz. Estava tão bom quando eu estava em casa, porque estava falando com a Marta, ela... Como é que você está? Eu falei, não estou nervoso não, estou de boa. Aí eu falei para ela, mas eu acho que eu estou anestesiado porque a ficha ainda não caiu. Acho que agora caiu. Jó, capítulo 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam estes dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com ele, com o que ele possui, mas não lhe cause dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse, saí nu do ventre de minha mãe e nu estarei quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus. Amém. Os irmãos sabem que aqui na igreja, os irmãos que pregam, né, principalmente o Cris, o Lucas e o Gui, eles seguem bem o jeitinho batista, né? 3 pontos, tudo. Mas o Cris disse uma vez que ele não tem a capacidade de síntese do Lucas, e eu também estou bem longe disso. E para os irmãos ficarem assim, eu tenho 18 anos de assembleano e 5 de batista. Então, provavelmente, você deve entender que quem vai falar é mais o assembleano do que o batista. Não vão ser os 3 pontinhos. A gente vai caminhar do primeiro livro de Jó, a gente vai terminar lá no capítulo 42, mas não se preocupe, vocês vão embora hoje, antes de meio-dia. Vou começar no primeiro e terminar no último, mas a gente vai só passar por alguns textos específicos. Quando a gente pensa na vida de Jó, começa com uma descrição de Deus a respeito da vida de Jó, de quem é Jó. E eu acho que se nós formos sinceros conosco nesta manhã,
eu acho difícil que algum de nós consiga olhar para si e dizer assim, Deus fala de mim, assim como ele falou de Jó. Eu não posso ver, estou falando de mim mesmo, Deus olhando para mim e vendo assim, o Anderson é um homem temente a Deus, que se afasta do mal, e isso, e aquilo, como ele falou de Jó. Acho difícil que qualquer um de nós possa fazê-lo nessa manhã, mas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente sabe que quando a gente se vê diante de Deus, a gente pode se ver justo e santo, como Jó foi declarado por Deus por causa do sacrifício de Jesus, que nos purificou, que nos santificou e que nos apresenta dessa forma diante de Deus. Mas uma das coisas que eu queria que a gente começasse a pensar nesta manhã é que Jó, vivendo a sua vida de maneira íntegra, correta e diante de Deus, ele passa por uma situação adversa, que acho que é bem conhecido de todos nós aqui, e se tiver alguém que não conhece, eu li no capítulo 1 só o início da história. Primeiro, Deus permite que Satanás tire todos os bens que Jó tem, mais para frente ele vai perder também a sua saúde, e aí se inicia uma série de diálogos em que Jó vai falando com Deus, chegam alguns dos seus amigos e eles começam a conversar, até o desenrolar da história lá no capítulo 42, quando Deus restaura a vida de Jó, restaurando tudo aquilo que ele tinha. Mas eu queria que a gente pensasse que quando Deus começa a tratar com a vida de Jó, parece, a um primeiro olhar, que você acha estranho a conversa, porque é Deus conversando com Satanás a respeito da vida dele, e não é Satanás quem começa a conversa. Satanás diz que estava passeando pela terra, vendo o que acontece, e aí Deus dá uma cutucada em Satanás, diz assim, você viu Jó por lá? Aí, se eu sou Jó olhando para a conversa e vendo a situação, eu ia dizer assim, Deus, o senhor não tinha o que fazer, não? Eu estava quieto aqui no meu canto, por que o senhor foi atiçar o Satanás? Porque quando Deus vai lá falar com Satanás, você viu meu servo Jó? Ele diz assim, eu vi. Ele é abençoado, ele é fiel, mas ele é fiel por causa de tudo aquilo que o Senhor fez por ele, por causa de tudo aquilo que ele tem. Se o Senhor tirar o que ele tem, ele blasfema, ele larga a fidelidade. E aí, o capítulo 1 que a gente leu Jó perde tudo, mas ele não nega a Deus, aí Satanás volta na presença de Deus e diz assim, toca na saúde dele, porque você não deixou tocar na saúde, e aí se o Senhor tirar a saúde dele, ele blasfema na tua face. E aí ele vai, Deus permite, e isso acontece. E eu acho que isso traz para a gente uma lição que é a seguinte, a gente já ouviu aqui algumas vezes, né, aquela clássica frase de Lutero, de que o diabo é o diabo de Deus. E eu acho que essa lição para a gente do livro de Jó, ela é muito especial, por quê? Porque a gente enfrenta diversas situações na nossa vida em que parece que a gente estava na nossa vida lá de boa e aí do nada vem. Tem calúnia, tem enfermidade, tem perseguição, tem desemprego, uma série de outras provas que podem acontecer exatamente como aconteceu na vida de Jó. Assim, a gente estava lá e de repente soprou um vento, pronto, e desabou tudo. Fala assim, a vida estava tranquila, estava de boa e de repente vem um negócio e faz uma bagunça. Pode ser que não seja na vida toda, pode ser numa área específica, mas assim, estava tudo numa calmaria. Quando eu menos esperava, pum, veio aquilo do nada e criou uma confusão na minha vida. E a gente tem que entender que Deus, quando faz as coisas na nossa vida, Ele tem o governo da nossa vida, do universo, de todas as circunstâncias. Porque, às vezes, quando nós passamos por momentos circunstanciais, em que essas provas, tribulações, parece que vão nos tirar do eixo, a gente acha que a nossa vida está entregue às circunstâncias e que a gente está à deriva como se nada ou ninguém estivesse governando a nossa vida e aquilo que a gente está vivendo. Porque você fala assim, Deus deixa com que Satanás intervenha na vida de Jó. E quando você olha para todas as circunstâncias, você vai dizer assim, Jó sofreu por uma coisa que Deus e Satanás estavam discutindo, e Jó não tinha nada a ver com isso. E quando você olha para essa circunstância, é bom a gente entender que, assim, que quando as coisas acontecem na nossa vida, elas acontecem com a permissão de Deus, pela vontade de Deus. Independente daquilo que eu e você temos passado, é a mão de Deus que está sobre as nossas vidas, guiando todas as circunstâncias. Ah, mas tem alguém que está me caluniando, tem alguém que está me perseguindo. Não importa se essa pessoa está sendo usada por Satanás. Diabo é o diabo de Deus. Deus está governando a sua vida, as circunstâncias que acontecem com você, todos os levantes, as calúnias, as perseguições, toda a doença, toda a enfermidade, toda a morte, tudo é governado por Deus. Nada que acontece nas nossas vidas acontece sem a divina providência e o governo do Senhor sobre nós. Quando a gente olha para a história de Jó e a prova acontece, é interessante que você vai, ao ler todo o capítulo de Jó, você vai ver que não é dito para Jó em nenhum momento o porquê do sofrimento que ele vive. Aí você vai dizer assim, por quê? Porque Jó vai começar a questionar Deus em determinadas partes do livro,
E aí ele vai dizer para Deus que ele é justo, que ele é honesto, e ele diz isso para os seus amigos, e os seus amigos dizem que ele não é, porque senão aquilo não estaria acontecendo com ele. E muitas vezes nós nos encontramos nas nossas circunstâncias de vidas adversas e a gente querendo que Deus fale conosco o porquê daquilo que está acontecendo conosco. Mas é interessante a gente olhar para a vida de Jó, que quando você vai ver lá na frente Deus falando com Jó, porque Jó pede para Deus que eles possam conversar, que eles possam entrar num tribunal, Deus não responde a Jó o porquê é que ele passou aquilo. E ele fala assim, por que é que nós temos tanta necessidade de querer saber o porquê nós estamos vivenciando aquilo? Porque o conhecimento, ele é ótimo quando a gente conhece a Deus, conhece a sua palavra, mas muitas vezes o conhecimento é usado por nós como mecanismo de defesa, como mecanismo de controle, porque a gente sabe que se souber por que aquilo está acontecendo, quais são os meios, a forma com que as coisas vão caminhar, a gente vai ter o controle da situação. E Deus quer que a gente nesta manhã saia daqui entendendo que nós não precisamos ter o controle da situação, nós não precisamos ter o governo da nossa vida, porque Ele está nas mãos do Senhor e Ele faz aquilo que lhe apraz para a glória do seu santo nome. Nós estamos numa era de informação, a gente gosta de ter conhecimento, é bom ter conhecimento e a gente gosta de ter o controle. E uma das coisas que o texto de Jó mostra para nós é que quando Jó começa a viver essas circunstâncias, você vai olhar lá para o capítulo 9, versículo 21 e 22, e Jó dizendo assim, eu sou perfeito, mas não adianta nada, porque eu sei que ele destrói o justo como ele destrói o ímpio. Jó olha para todas aquelas circunstâncias e ele diz assim, não faz diferença, porque Deus vai destruir os dois. E uma coisa que eu acho interessante, irmão, quando você for lá para o capítulo de número 42, do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver Jó dizendo para Deus, ele é arrependido depois que Deus faz a ele alguns questionamentos e ele não consegue responder, e ele diz assim, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que é interessante? Quando o capítulo 1 começa, a Bíblia diz assim, Jó era um homem temente a Deus, íntegro, fiel, que se desvia do mal. Jó era um homem de um nível de espiritualidade elevadíssimo. E aí lá no capítulo 42 ele está se humilhando diante de Deus, dizendo assim, eu só te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. E essa é uma outra lição que eu queria que a gente guardasse no nosso coração nesta manhã, que é, independente da espiritualidade que a gente viva, independente do grau de santidade que a gente possa estar vivendo na presença do Senhor, é possível que eu e você nos tornemos melhor na presença de Deus por meio do poder do Espírito Santo que trabalha em nós para a glória do Senhor. Veja, eu não acho que Deus falaria de mim, aliás, eu tenho certeza absoluta que Deus não falaria de mim o que falou de Jó. Então eu penso assim, se Deus tinha como fazer Jó ficar melhor do que o que ele era, eu imagino que ele também quer nos fazer ser melhores do que aquilo que nós somos. Quando você caminha do capítulo 1 ao capítulo de número 42, você pode ter a impressão, e muita gente foca nisso, que o foco de toda a história reside lá no final do capítulo 42, quando o texto diz assim, e o Senhor restituiu a Jó em dobro tudo quanto ele tinha antes. Deu o dobro de camelos, o dobro de mulas, deu filhos novamente, embora o número dos filhos não seja dobrado, mas aí fala que as filhas de Jó eram as mais bonitas de toda a terra. E o foco do livro de Jó não é a retribuição que Deus dá a Jó em toda a sua história. O foco do livro de Jó é o que está entre o versículo 1 do capítulo 42 até o versículo 6. O foco do livro de Jó é a questão do relacionamento entre Jó e Deus. Deus olha para Jó, no capítulo 1 diz assim, é um homem temente, reto e que se desvia do mal, mas é um homem que precisa me conhecer melhor. É alguém que, apesar de tudo isso que já viveu, de tudo aquilo que ele precisa estar num degrau maior, ele precisa descer num outro nível de intimidade e de profundidade. E é por isso que Deus instiga Satanás, porque ele olha para Jó, ele olha para o coração de Jó, e Deus olhando para Jó diz assim, Jó, você não percebe que há algo dentro do seu coração que precisa ser tirado para fora. Você não percebe, ao olhar para o seu coração, que existem coisas dentro de você, certezas dentro de você que estão equivocadas, e eu preciso trazer isso para fora porque eu quero fazer você melhor, eu quero que o seu relacionamento comigo seja maior, seja mais profundo e seja mais íntimo. Eu imagino Deus olhando para Jó, mais ou menos numa ilustração assim, você pega qualquer criança, pega um pano úmido, molhado e pede para ela torcer. Aí ela vai lá e torce, até a hora que ela fala assim,
eu não consigo torcer mais, não sai mais água. Aí vai a gente que é adulto, pega o mesmo pano que a criança estava torcendo, não saía mais nada, a gente espreme e sai mais água. Sabe por quê? Porque é a força que foi colocada sobre o pano de alguém que era mais forte, fez sair algo que estava dentro. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas a Bíblia diz que Deus sonda as profundezas do nosso coração. Quando você olha para o decorrer da história, você vai ver que aquilo que Satanás fala para Deus é sobre um relacionamento retributivo. É sobre um relacionamento que assim, olha, você recebe porque você deu primeiro. Satanás olha para Deus e diz assim, ele é fiel porque o Senhor deu bens para ele. Quem é que não ia ser fiel desse jeito? Ele tem casa, ele tem comida, ele tem empregados, ele é rico, os filhos dele são abençoados, ele tem uma boa esposa, desse jeito qualquer um te serve. E aí Deus olha para Satanás e permite que ele toque em Jó, não para que Satanás visse que Jó era fiel. A questão não era, Deus não estava preocupado em provar nada para Satanás, porque isso não é algo que Deus faz quando você olha no decorrer das Escrituras. Toda vez que você vê Deus nas Escrituras fazendo uma intervenção na vida de alguém, é porque Deus quer trabalhar no caráter dessa pessoa, no relacionamento que ele tem com essa pessoa. Olhe para as circunstâncias da sua vida nesta manhã, entenda, Deus está trabalhando em você por meio dessas circunstâncias para aprofundar o relacionamento que você tem com Deus. Deus não está preocupado com a sua reputação, com o que vão pensar de você na empresa, na família, na escola, no trabalho, na igreja. Ele está preocupado em apresentar a você e a me apresentar diante de si mesmo como uma igreja santa, pura e imaculada. Porque às vezes a gente tira o foco de Deus e traz o foco para a gente. Estão me perseguindo, estão falando mal de mim, eu estou desempregado, eu estou enfermo, teve morte na minha família. E a Bíblia sempre trabalha que o foco não sou eu, o foco não é você. O foco é sempre Deus, a sua glória, o seu reino e a sua vontade. Quando você olha para Satanás e a fala dele a respeito de Jó, você vê que Satanás só entende um tipo de relacionamento, que é aquele onde você só dá se você recebe. É um relacionamento retributivo e, infelizmente, é o tipo de relacionamento que a gente vive no mundo hoje. As pessoas se aproximam das outras por causa de interesses, as pessoas fazem alianças, relacionamentos por causa do interesse, mas Deus quer mostrar no livro de Jó para nós nesta manhã que ele se relaciona baseado no amor. E aí você vai dizer assim, irmão, então quer dizer que Jó, como ele era um homem reto, íntegro, que temia a Deus, ele não pensava como Jó, como Satanás, certo? Não, errado. Quando você vai olhar para o livro de Jó, você vai ver que no fundo do coração de Jó, a crença dele sobre algumas coisas era exatamente semelhante à crença de Satanás. Porque quando Jó está diante de Deus e fazendo os seus questionamentos, ele diz assim, eu sou justo, eu não deveria estar passando por isso. Jó leva diante dos seus amigos alguns questionamentos, ele diz assim, eu queria que Deus descesse aqui e que tivesse um intermediador entre nós dois, que a gente fosse colocado num tribunal, e aí eu ia apresentar a minha justiça diante dele, e aí ele ia perceber que ele se equivocou no tratamento dele comigo, que ele errou no tratamento dele comigo, porque o que aconteceu comigo era para acontecer com os ímpios. No fundo do coração de Jó, ele tinha essa certeza de que coisas boas aconteciam àqueles que eram fiéis, coisas ruins aconteciam àqueles que não eram infiéis. Você vai dizer assim, irmão, mas a gente acabou de ler, no final do capítulo 1, Jó dizendo, saí nu do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas lembra do que eu falei do pano de prato? Apertando, do pano de chão, você apertando mais um pouquinho? Aqui Deus deu uma apertadinha em Jó. Aí, o Senhor deu, tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí daqui a pouco vem a enfermidade. E aí ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E aí ele pede para Deus entrar em julgamento com ele, que ele ia provar a sua fidelidade. Quando Deus começa a apertar Jó um pouquinho mais, apertar o coração dele um pouquinho mais, começa a sair coisas do coração de Jó que ele nem percebe. E ele vai se dar conta disso lá no capítulo 42, quando ele diz assim, eu falei loucuras, eu falei do que eu não sabia, eu me arrependo no pó e na cinza. Sabe, a lição que isso traz para nós essa manhã fala assim, eu estou me sentindo espremido. E aí Deus está dizendo assim, olha, eu quero mostrar para você o teu coração. Quando Deus fala com o povo lá em Deuteronômio acerca do deserto, ele diz assim, eu te levei para o deserto, eu te deixei passar fome para que você soubesse o que há no teu coração. Deus não disse para o povo de Israel, eu levei você para o deserto e deixei passar fome para eu poder ver o que tinha no seu coração, porque Deus sabia. Deus diz assim, é você que precisa ir para o deserto.
É você que precisa passar fome, porque eu preciso mostrar para você o que tem no seu coração. E por que é que Deus precisa mostrar para mim e para você o que há no nosso coração? Porque a gente só pode se humilhar no pó e na cinza, reconhecer a nossa pequenez e aonde estão as nossas vulnerabilidades e dependência de Deus, quando Deus mostra para nós o que há no nosso coração. Deus está usando todas essas circunstâncias pelas quais nós temos vivido, sejam elas as adversidades, sejam elas perseguições, seja ela enfermidade, seja ela morte, seja ela o que for. Deus está dizendo, olha, eu quero mostrar para você o que há no seu coração, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que em você, aquilo que em mim não é como Jesus, aquilo que em nós precisa ser trabalhado, porque há podridão dentro de nós, irmãos. A lascívia, a cobiça, a mentira, a inveja, a engano. E muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida e pensando assim, não, aqui nessa área da minha vida está tudo tranquilo, eu vou me olhando, vou caminhando, assim, não, mas tá bom assim, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu congrego, eu não falo mal de ninguém, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom cidadão, e a gente caminha a nossa vida achando que naquele nível de espiritualidade está tudo bem, Deus está gritando para nós por meio das circunstâncias, dizendo assim, não está tudo bem, tem algo mais que Deus quer fazer, tem um nível maior de profundidade que Deus quer que eu e você desçamos. A gente não pode se conformar a viver uma espiritualidade, uma vida de fé num nível de mediocridade. Muitas vezes a gente acha que a vida de consagração, aquela vida de separação, aquela vida de dedicação é chamada para aquele que foi chamado para ser missionário, é chamado para quem é o pastor da igreja, é chamado para pessoas que têm chamado específico. Não, Deus está dizendo para mim e para você que Ele quer que cada um de nós viva a vida de Jesus em plenitude, de graça, de santidade, de amor uns pelos outros. E como é que Deus faz isso? Ele faz isso nos fazendo viver situações aonde a gente se sente no limite, aonde a gente olha para as circunstâncias como Jó olhou e aquilo que estava no coração de Jó aflorou para fora. Quando Jó começa a questionar a Deus sobre a sua justiça, ele diz assim, isso não é justo. E quantas vezes, irmãos, a gente não se sente tomado de um sentimento de justiça própria, dizendo assim, poxa vida, por que isso tinha que acontecer logo comigo? Eu sempre fui um bom funcionário, por que eu fui mandado embora? Eu sempre fui um bom funcionário, por que eu não fui promovido? Eu sempre fui um bom pai, uma boa mãe, por que é que o meu filho tinha que ficar desse jeito? Eu sempre fui um crente fiel, por que logo na minha vida tinha que acontecer isso? E a gente não percebe que Deus está usando tudo isso para dizer ao nosso coração, olha, você tem um sentimento de autojustiça que está guardado dentro do seu coração, que faz com que eu e você nos achamos merecedores de graças, de bondade, ou não merecedores de enfermidade, não merecedores de injustiça, não merecedores de prova, e Deus está dizendo, olha, nós precisamos aprender que as bênçãos de Deus, que tudo aquilo que Deus faz por nós, vem única e exclusivamente por causa do seu amor e da sua graça. Não há nenhuma justiça em nós que faça com que Deus tenha motivo para nos abençoar, ou para que Deus nos livre de determinadas provas e circunstâncias. Quando você olha para Jó, e aí você vai ver ele num embate com os seus amigos, e ele discutindo com seus amigos, dizendo assim, olha, eu tenho certeza de que eu não pisei na bola. Eu fui fiel, eu socorri aquele que estava com fome, eu socorri o órfão, eu socorri a viúva, eu nunca coloquei os meus olhos em outra mulher que não fosse a minha. Jó o tempo inteiro está declarando a sua justiça, e os seus amigos estão dizendo assim, Jó, porque eles também acreditavam numa justiça retributiva, dizendo assim, olha, isso está acontecendo com você por causa de algum pecado. Isso com certeza falou, Jó, faz um exame na sua vida, talvez você não lembre, foi algum pecado escondido lá atrás, você nem lembra dele, assim, dá uma olhada direitinho que você vai achar um motivo pelo qual isso está acontecendo na sua vida. E aí Jó defende o tempo todo, e a gente sabe pela história que Jó não tinha necessariamente cometido um pecado para que aquilo tudo acontecesse na sua vida. E muitas vezes a gente é julgado por causa de situações, de circunstâncias, e a gente passa por essas circunstâncias, porque existem circunstâncias, irmãos, e existem momentos em que Deus quer que a gente fique sozinho. Jó, ele olha para sua esposa e ela diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Os filhos foram embora, e os amigos estão todos acusando ele de ser pecador. E aí, a única pessoa que ele poderia pensar que declararia ele justo, ele está acusando de estar sendo injusto com ele, que é Deus. E aí Jó se vê em todo o seu momento de calamidade, de sofrimento, de angústia, ele se vê sozinho.
E existem momentos e circunstâncias da nossa vida em que Deus quer que nós nos vejamos sozinhos. Não porque Deus diz assim, eu quero que você fique desamparado por tudo e por todos. Não é porque Deus diz assim, quando você se vê sozinho, você vai entrar num local onde você vai poder entender que só existe você e Deus. Só existe eu e Deus. Há circunstâncias, há momentos da nossa vida que ninguém vai entender o que se passa no nosso coração, aquilo que a gente pensa, e aí é o momento em que Deus diz assim, agora é só eu e você. Por quê? Porque, irmãos, a gente vive numa situação, numa sociedade em que é muito forte as situações e as circunstâncias que a gente vive para poder nos levar a todo momento a viver circunstâncias de fuga. A gente quer fugir de pensar nos problemas, a gente quer fugir de pensar nas dificuldades. Tudo que a gente pode. Se eu posso usar a música como objeto de fuga, eu posso usar as mídias sociais, eu posso usar o Netflix, eu posso usar o entretenimento, eu posso usar qualquer coisa para fugir, porque eu não quero pensar nos problemas, eu não quero pensar. E Deus está dizendo assim, olha, eu quero que você sinta a solidão, que você entre no caminho da solitude, para que você possa entender, neste caminho de solitude, que você precisa estar com Deus, que é com Ele que a gente tem que se resolver, que todas essas circunstâncias e problemas são Deus dizendo para você, olha, eu quero extrair aquilo que está de ruim no seu coração, mostrar para você e quero que você venha chorar isso aos pés da cruz comigo. Da gente se relacionar com Deus e dizer assim, Senhor, é só do Senhor que eu preciso. É só do Senhor que eu preciso. O Senhor me basta. Porque Jó, quando Satanás tira tudo que ele tem e depois tira a sua saúde, ele percebeu que Deus, naquele momento, ainda que ele não tenha falado, não era tudo que bastava. Porque quando Deus tira tudo, ele fica insatisfeito, ele fica triste, ele diz assim, irmão, quando todas essas coisas acontecerem na minha vida, você está me dizendo então que eu não possa ficar triste? Não. Você pode ficar triste, é normal ficar triste, é normal se sentir desanimado, é normal se sentir abatido, mas o que é que eu faço quando todos esses sentimentos, essas agonias, essas aflições vêm sobre a minha vida? Eu vou com elas para Jesus, aos pés da cruz no Calvário, e me derramar diante de Deus. E não nos derramar como Jó se derramou em todo o livro de Jó, porque em todo o livro de Jó, Jó vai diante de Deus, não como aquele que diz assim, Senhor, eu perdi os meus filhos, eu estou triste, eu estou desesperado. Senhor, eu perdi todos os meus bens, eu estou triste. Senhor, eu perdi a minha saúde, está doendo na minha carne, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou em depressão. Não é essa a postura de Jó quando ele entra na presença de Deus. Quando ele entra na presença de Deus é para clamar pela sua justiça, dizer assim, olha, eu estou certo e o Senhor está errado. Eu queria que o Senhor viesse aqui agora e entrasse comigo num tribunal e eu ia provar para o Senhor que eu estou certo. Jó está imbuído no seu coração de uma justiça, de uma cegueira, que Deus levou todo esse cenário a acontecer para tirar isso da vida dele. E aí você vai dizer assim, como é que eu me porto então quando circunstâncias semelhantes a essa acontecem comigo? Eu preciso estar diante de Deus dizendo assim, Senhor, o que é que o Senhor quer mostrar de mim para mim mesmo nessa situação? O que é que há no meu coração que o Senhor quer tirar? O que é que está em mim que o Senhor quer revelar com toda essa circunstância que eu estou vivendo, com todos esses problemas? Porque veja, irmãos, quando a gente está feliz e a gente vive dias bons, não é que Deus não possa fazer, mas é um pouco mais difícil. Porque o dia feliz, ele é meio que leva a gente para caminhos de distrações. Não estou dizendo que ele seja ruim, são bons. Mas o provérbio diz assim, é melhor ir na casa onde há luto do que a casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, a gente para refletir nos nossos dias e o nosso coração fica melhor. Ele diz assim, é melhor o dia do choro, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E ele diz assim, quando a gente olhar para as circunstâncias da vida, a gente precisa entender que Jó é para nós um retrato daquilo que nós não deveríamos ser nos nossos momentos de aflição. E você vai dizer assim, então, quando eu estiver nos momentos de aflição, eu faço o quê? Eu falo assim, faça como Jesus. Jesus, quando está na cruz, e todo aquele sofrimento, ele vai passando, ele está no Getsêmani primeiramente, né? E aí ele está antevendo toda aquela circunstância de sofrimento na cruz do Calvário, a separação que ele vai ver com o Pai, ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Quando a gente enfrenta situações parecidas como as que Jó enfrentou, ou qualquer outras que sejam, normalmente as nossas orações estão concentradas em pedir a Deus que Ele resolva o problema.
A gente entra diante de Deus com a enfermidade e diz assim, Senhor, cura a enfermidade. A gente entra diante de Deus, diante da perseguição, e diz assim, Senhor, cessa a perseguição. A gente entra diante de Deus, diante da calúnia, e diz assim, Senhor, me justifica. A gente entra diante de Deus na situação de escassez, e diz assim, Senhor, envia provisão e bonança. Mas o que o Senhor quer não é que seja pecado, irmãos, fazer esse tipo de oração. Ela é propícia e ela deve acontecer, mas ela não pode ser o centro da nossa oração, porque o centro de tudo isso que a gente está passando é Deus querendo se relacionar conosco de uma forma diferente, mais profunda e mais íntima. Quando a gente estiver diante dessas circunstâncias, Deus quer que nós estejamos como Jó terminou lá no capítulo 42, dizendo, Senhor, eu me abomino no pó e na cinza, eu estou aqui despido das minhas certezas, despido, Senhor, das minhas sentimentos de autojustiça, e eu quero que seja feita a tua vontade. Senhor, se o Senhor quiser, cura a enfermidade, mas se o Senhor não quiser, que seja feita a sua vontade. Senhor, se o Senhor quiser enviar a provisão, que o Senhor envie, mas se o Senhor não quiser, que seja feita a tua vontade. Deus nos chama nesta manhã a olhar para Jó como alguém que no momento de adversidade viveu um aprofundamento do relacionamento que ele tinha com Deus, que apesar de ser junto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, precisava conhecer o Senhor de uma maneira mais profunda. Quando você vai para o livro de Ezequiel, e aí Ezequiel tem aquela visão com o Senhor sobre a entrada no rio, e primeiro ele caminha, água no tornozelo, depois água no joelho, água na cintura, água nos lombos, até o momento em que ele não consegue nadar mais. E entendendo que Deus está dizendo para Ezequiel que nós precisamos viver de uma maneira tal que a gente esteja totalmente rendido à vontade de Deus, porque quando você está no meio de um rio, ainda que você saiba nadar, se ele tiver correnteza, nadar em rio é diferente de nadar em piscina. A piscina, se você souber nadar, você faz o que você quiser. O rio tem correnteza. Se a correnteza for muito forte, você é levado para onde a correnteza for. Se você estiver no mar, a mesma coisa. Quando Deus fala com Ezequiel daquele, Deus está dizendo para Ezequiel, olha, eu quero que você viva num local aonde eu conduzo a sua vida. Aonde você não esteja com os pés no chão, aonde você não governe, aonde você não controle, porque no final das contas, irmão, a gente não controla e a gente não governa, mas a gente gosta de estar numa situação, numa posição, aonde a gente se sente confortável para dizer, não, eu caminho a minha vida para cá, eu guio a minha vida para lá, se eu quiser eu vou para cá, se eu quiser eu vou para lá, e Deus permite que Satanás muitas vezes faça conosco situações como as que ele permitiu que Satanás fizesse com Jó, para mostrar para nós que a gente não deve estar desejando estar com os pés no chão. Deus quer que a gente seja levado por uma vida de total e completa dependência de Deus. Quando Deus leva o povo para o deserto, ele diz assim, olha, eu te levei para o deserto, te permiti passar fome, para que você soubesse o que havia no seu coração, para que você entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nem só dos médicos depende o resultado, nem só do teu trabalho depende o teu sustento, nem só do seu bom cuidado com seus filhos depende a maneira como eles vão crescer e ser. Isso depende do Senhor. Nós fazemos a nossa parte, mas não é isso que controla os rumos, não é isso que define os resultados, não é isso que define o destino. Tudo isso está nas mãos do Senhor e Ele faz como Ele quer. Quando a gente olha para a história de Jó, o capítulo 42, é maravilhoso você ler a história de Jó no capítulo 42, porque Deus restitui tudo que Ele tem. Deus dá em dobro, né? E a gente fala assim, pô, se Deus estiver dizendo que eu perdi um emprego agora para ganhar outro com o dobro do salário, está maravilhoso. Se Deus disser que deixou eu ser caluniado, para depois eu ser honrado, vir um presidente lá da empresa me elogiar, está tudo tranquilo. Mas essa não é uma promessa de Deus na Bíblia para mim e para você. Isso foi algo específico que Deus fez na vida de Jó. Se Deus quiser, Ele pode devolver tudo em dobro o que Ele deu. Mas a promessa dele não é essa. E não é o objetivo dele. O objetivo dele é a gente aprender a adorar sem ter nada. Quando Jó está no capítulo 42 dizendo assim, eu me abomino no pó e na cinza, foi antes de Deus restituir tudo que ele tinha. Porque Deus falou assim para Jó, olha, eu vou te levar por um caminho, você é homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Não vou te explicar os motivos pelos quais você vai perder tudo isso, mas quando chegar lá na frente, Deus olhando para Jó, tá, irmão? Ele falou assim, eu vou ver você me adorando no pó e na cinza. Jó continuava enfermo, Jó continuava pobre, Jó continuava sem ter filhos, mas agora ele está numa situação onde ele adora a Deus no nada. Onde ele adora a Deus em toda a perda. E a gente cantou nessa manhã, né? Assim, a gente precisa clamar e adorar, e a gente
muitas vezes nos encontramos em circunstâncias em que a gente vive uma realidade de fé, não a nossa aqui, graças a Deus, mas quando a gente olha para o nosso país, em que a gente consegue ver pessoas que glorificam a Deus e o servem enquanto está tudo bem. Quando fica tudo ruim, as pessoas negam a Deus, negam a fé, e aí a gente olha para Jó e diz assim, Deus levou Jó para um nível de relacionamento aonde ele pôde adorar no nada. Irmãos, eu não sei qual é a prova que você está vivendo, mas eu tenho uma certeza, Deus te ama de uma tal forma que, para que Ele transforme o seu coração, à semelhança do coração de Jesus, para que Ele transforme a minha e a sua mente, à semelhança da mente e do coração de Jesus, se Ele tiver de nos levar para o nada, nos abater no pó, Ele vai fazer isso. Ah, eu não quero. Ninguém quer, irmão. Quem é que gosta de ser humilhado? Quem gosta de sofrer? Mas entenda, Deus te ama de uma tal forma, Ele quer ver você como igreja pura, santa e imaculada, que se Ele tiver que te tirar tudo e te levar para o nada, Ele vai fazer. E não adianta tentar fugir, não adianta tentar correr, não adianta tentar buscar socorro do lado, porque quando Deus resolve fechar as portas, ninguém pode impedir. A palavra do Senhor diz assim, a porta que Ele abre, ninguém fecha, a porta que Ele fecha, ninguém abre. Quando Deus resolve dar um direcionamento, quando Deus resolve dar uma ordem sobre a sua vida, a única circunstância, a única forma que a gente pode viver isso é em atitude de rendição. É estar como Jó, eu me abomino no pó e na cinza, Senhor, eu me rendo. Deus quer de mim e de você nesta manhã que a gente saia daqui numa atitude de rendição completa diante de Deus, diante de tudo aquilo que a gente tem vivido. É dizer assim, Senhor, eu sou teu, faz de mim conforme a tua vontade. Se for para chorar, eu vou chorar aos pés da cruz. Se for para sofrer, eu vou sofrer aos pés da cruz. Se for para ser caluniado, eu vou ser caluniado aos pés da cruz. Deus está nos chamando nessa manhã e diz assim, olha, eu quero você aos pés da cruz, meu filho. Eu quero você chorando, se lamentando em adoração aos pés da cruz. Pare de olhar para as circunstâncias. Não são as circunstâncias que governam a sua vida, que determinam os seus caminhos. É aquele que está sentado no trono da glória, acima dos céus, acima da terra. Ele manda no inferno, ele manda no seu trabalho, no seu patrão, na sua vida, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos. Ele controla tudo, irmão. A Bíblia diz que Ele tem o governo de todas as coisas. Quando você olha para o livro de Jó, e você vê assim, um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e Deus disse assim para Jó, sem dizer, né? Disse assim, você é tudo isso, Jó, mas para mim é pouco. Irmão, eu não sei quantas experiências você tem vivido com Deus, mas Deus está dizendo assim para você, é pouco, Ele quer te dar mais. Ele quer uma intimidade maior com você, Ele quer um relacionamento maior comigo e com você. Foi para isso que Ele entregou Jesus na cruz do Calvário. Jesus não foi entregue na cruz do Calvário única e exclusivamente para que a gente pudesse viver uma boa vida ética e moral. Jesus foi entregue pelo Pai na cruz do Calvário para que a gente pudesse estar vivendo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo em unidade de coração, de mente, de propósito, de viver uma vida de alegria plena no Espírito. A palavra do Senhor diz assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o mundo tem pregado para a gente diariamente, a todo tempo, que a vida é comida e é bebida. Quando Jesus está lá falando no Sermão do Monte, ele diz assim, olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que os gentios procuram, a comida e a bebida vos serão acrescentadas. Mas quantas vezes nós temos nos apegado, e nós, quando olhamos para a nossa vida, a gente vê que a gente está correndo atrás do alvo errado. A gente está correndo atrás da comida e da bebida, que é aquilo que Deus disse, que se a gente buscasse primeiramente o seu reino e a sua justiça, as outras coisas vos seriam acrescentadas. Quando Jó se prostrou diante de Deus em humilhação e adoração, no nada, as outras coisas foram acrescentadas. Talvez nós entramos aqui com o nosso coração carregado de preocupações com as coisas da vida, e Deus está dizendo para você, adore, exalte, glorifique, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus nos diz assim, se Ele nos deu Jesus, como Ele não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Irmão, Ele vai cuidar dos teus filhos, Ele vai cuidar do teu sustento, Ele vai cuidar da tua carreira, Ele vai cuidar da tua vida relacional, do teu casamento, Ele vai cuidar do teu namoro, Ele vai cuidar do teu ministério, Ele vai cuidar dos dons que Ele te deu, porque foi Ele quem deu.
A questão que Ele quer trabalhar conosco é que Ele quer mudar o relacionamento que a gente tenha com Ele, por melhor que esse relacionamento seja. Jó era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, e Deus diz assim, mas eu quero um relacionamento mais profundo com você, Jó. E aí Jó termina assim, os meus olhos, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer que nós saiamos daqui nesta manhã contemplando o Senhor. Porque quando os nossos olhos contemplam o Senhor, irmão, a nossa vida muda. Isaías está no templo, Deus abre os olhos dele, e aí ele diz assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia o templo, enchia toda a casa. Então eu disse assim, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quando Isaías viu o Senhor, ele viu a sua própria iniquidade. Quando Jó viu a Deus, ele viu as suas iniquidades. Ele viu os questionamentos que ele fez que não eram injustos. Ele disse assim, eu falei de coisas que eu não sabia. Toda a certeza que Jó tinha antes, com a qual ele estava questionando a Deus, quando ele vê o Senhor, aquilo muda, porque a perspectiva que ele tinha da realidade mudou quando ele olhou para o Senhor. Irmãos, Deus quer nos dar um novo olhar nesta manhã, que ao olhar para o Senhor, a gente possa enxergar a nossa vida, a nossa circunstância, o nosso coração, a nossa realidade de forma diferente. A gente vai enxergar um Deus no governo. A gente vai enxergar um Satanás que pode fazer o que for, mas ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. A gente vai enxergar um sofrimento, mas a gente vai enxergar isso como um instrumento de Deus para mostrar o nosso coração, para trabalhar em nós e para gerar santidade. Quando a gente se abominar no pó e na cinza, quando a gente se render diante de Deus em humilhação, a gente vai conseguir, ao ver o Senhor, enxergar as coisas de forma diferente. A Bíblia nos diz, irmãos, que muitas e muitas vezes a gente conhece várias histórias em que os homens davam as circunstâncias como encerradas. E aí Deus vem e muda o veredito. Por quê? Porque a palavra final é dele. Quando homens se prostravam diante de Deus, ele falava assim, eu estou vendo um final. Quando Ezequias, o rei Ezequias, vê toda aquela multidão do exército da Síria, e ele vê toda aquela notícia, ele diz assim, Senhor, eu estou vendo o final. Se eles vierem, e se eles nos cercarem, a gente está perdido, está tudo acabado. Eu não estou dizendo para a gente viver aqui uma vida de pessoas que são desligadas de toda a realidade, não. Eu quero que você entenda que nós, por causa da presença do Senhor e da glória do Senhor, a gente enxerga a realidade. A gente enxerga que, pelos olhos humanos, o final desse caminho pode ser tristeza, pode ser derrota, porque Ezequias, quando ele olha para toda aquela situação, ele diz assim, nós somos mais fracos, eles são mais fortes. Nós vamos ser sitiados, e se isso acontecer, é o fim do nosso povo. Mas ele diz assim, mas tem um que tem condições de reverter esse cenário que eu vejo como findável. Tem um que tem poder para inverter toda essa situação. E aí ele entra no templo. E aí ele diz, Senhor, olha aqui a carta que eles mandaram. Eles disseram que o Senhor não é nada. Eles disseram que o Senhor não pode fazer nada. Eles disseram que crer no Senhor é em vão. Senhor, está aqui, ó. Ezequias pega todas aquelas circunstâncias, vai no templo e diz assim, Senhor, eu não posso nada, eu não aguento nada, eu não suporto nada, mas está aqui, é para o Senhor. Toma conta, Senhor. E aí a Bíblia diz assim, e Deus envia um anjo e mata 185 homens, 1000 homens no exército, no arraial do exército assírio. A situação estava decretada, irmão. Era de morte, era de falência, era de derrota. Mas quando Ezequias olha para Deus e diz assim, Senhor, vai para as tuas mãos. O Senhor tem poder para reverter isso, se o Senhor quiser. E a gente precisa sair daqui nessa manhã entendendo que o Senhor pode reverter aquilo que a gente vive na hora que Ele quiser, irmão. Porque para o Senhor não faz diferença nenhuma. A gente pode sair daqui do culto e Deus pode ter feito assim, ó, e resolvido tudo na sua vida. Mas o propósito de Deus, a preocupação maior de Deus não é resolver os nossos problemas, é resolver o problema que existe em nós, que se chama pecado, distância dEle, relacionamento afastado do Senhor. Porque, veja, a palavra do Senhor diz assim, os vossos pecados afastam de vós o Senhor. Irmão, a nossa única preocupação tinha que ser com o pecado. Porque se a gente estiver sendo caluniado em santidade, glória a Deus. Se a gente estiver enfermo na santidade, glória a Deus. Se a gente estiver sozinho, glória a Deus. Se a gente for abandonado, glória a Deus. Em santidade. Porque o problema é se a gente viver essas coisas em pecado. Distante do Senhor, confiando no braço da carne, buscando saída aonde não deveríamos estar buscando solução onde nós não deveríamos estar buscando.
Quando você olha para a história de Jó, você vê que Deus quer trabalhar especificamente no coração de um homem. Deus instiga Satanás. Deus permite que os amigos se levantem e o caluniem. Deus permite que 10 filhos morram, irmão. Você consegue entender a dimensão disso? Deus deixou que Satanás matasse os 10 filhos de Jó para que Deus tratasse o coração dele. Sabe o que isso quer dizer para nós? Deus não vai poupar nada se for para isso trabalhar no meu e no seu coração. Se Deus tiver que arrancar a carreira, Ele arranca. Se Deus tiver que arrancar o filho, Ele arranca. Se Ele tiver que arrancar a casa, Ele arranca. Ele vai arrancar o que Ele tiver de arrancar, irmãos. Não importa o quanto isso fira o nosso coração, porque a questão dele é o seguinte, é gerar Jesus na nossa vida. E ele entregou o que ele tinha de mais precioso. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi separado do Pai, ele teve a sua alma, o seu coração rasgado. Você consegue entender a dimensão disso? A maior dor que já existiu e que vai existir na história da humanidade foi quando Jesus estava na cruz do Calvário e o Pai teve que virar as costas para ele, e Jesus ficou de um lado e o Pai e o Espírito Santo do outro, e aquilo aconteceu porque ele disse assim, porque ele amou a mim e a você. E aí agora você acha que ele vai poupar qualquer outra coisa na vida terrena para que a gente viva confortavelmente? Sendo que o que ele mais ama é que nós estejamos unidos a ele em santidade, ele não vai poupar. Não adianta a gente estribuchar, não adianta a gente reclamar, a gente pode ficar como Jó, eu quero que o Senhor apareça aqui. Desce aqui, Deus, desce aqui, porque foi o que Jó disse, desce aqui que eu vou mostrar para o Senhor que eu sou honesto. Talvez a gente fique assim, né, se auto-justificando. Quando não é para Deus, é para o irmão do lado, e Deus diz assim, enquanto o seu coração não se humilhar no pó e na cinza, ele vai continuar tocando. Ele vai continuar humilhando. Ele vai continuar tirando. Porque Deus nos ama de uma forma tal que ele diz assim, eu não aceito menos do que 100% de você para mim. Deus diz assim que ele abomina a idolatria. Deus não divide, irmão, a minha vida e a sua com ninguém. Deus não divide a minha mente, a sua mente, o nosso coração com ninguém. É tudo para Ele. Ele quer tudo para Ele. Ele quer todo o nosso coração para Ele. Ele quer toda a nossa mente para Ele. E Ele vai fazer o que tiver de fazer para que isso aconteça. Você vai dizer assim, irmão, isso vai acontecer em vida? A Bíblia nos diz que a plenitude do Senhor vai ser somente na ressurreição dos justos. Mas enquanto a gente viver, Deus vai estar guerreando contra o inferno. Pelo meu coração, pelo seu coração, pela minha mente, pela sua mente. Não importa o que ele tenha que usar, não importa o que ele tenha que fazer. Deus diz assim, é 100% de você para mim. Deus não fica com 99%. Ou ele vai buscar 100% de você, ou é nada. Ou você entrega tudo para o Senhor, ou você está perdido. A Bíblia diz assim, aquele que renuncia a sua própria vida para me seguir não é digno de mim. É uma mensagem do Senhor dizendo assim, olha, ou você vem totalmente para mim, ou é nada. A gente ouviu a palavra de Apocalipse, né? O ano passado, quando o Lucas pregou, falou assim, não é quente, não é frio, é morno. Assim, Deus não aceita o morno, irmão. Nem venha para cá com meia vida de espiritualidade, meia vida de oração, meia vida de devoção. Deus diz assim, eu quero tudo. Eu quero você por inteiro. E não importa o que eu tenha que fazer, qual seja a circunstância ou o lugar que eu tenha que mudar, eu vou trabalhar para que você seja 100% meu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Desculpa, irmão, estou esquecendo a nossa liturgia normal, a gente ora depois. Jesus nos ajude, vamos lá. Pai querido Deus eterno, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos e te bendizemos pela oportunidade de estar diante de ti, Senhor, de ouvir a tua palavra, de louvar o teu santo nome. Eu quero te louvar, Senhor, porque nós só podemos estar aqui nesta manhã, porque o Senhor entregou Jesus no nosso lugar na cruz do Calvário. O castigo que era nosso, Jesus tomou sobre si. A condenação que era nossa caiu sobre ele. A palavra do Senhor nos diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ó Pai, como é bom poder estar na tua presença e saber que diante de ti nós somos vistos como justos, não por aquilo que fizemos, mas porque Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado por ser igreja, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de uma forma tal que o Senhor não poupou o teu único filho. Ó Deus, eu te peço que o Senhor crave a tua palavra na nossa mente, no nosso coração a cada dia. Que nós possamos, ó Pai, viver uma vida de rendição completa e total diante de ti. Ó Deus, eu te louvo porque apesar de Jó ser um homem, Senhor, que muito de nós, ao olharmos para a palavra, dizendo assim, Senhor, se eu fosse só desse jeito, estaria bom. O Senhor olhou e disse assim, para mim não está.
Eu quero mais de Jó, eu quero mais do coração e da mente, eu quero que ele me conheça mais, ó Senhor, e eu estou aqui diante de Ti, com a Tua igreja nesta manhã, dizendo, Senhor, mostra para nós aquilo que está dentro do nosso coração, Senhor, aquilo que não Te agrada, aquilo, Senhor, que fere a Tua santidade, tira de nós, Senhor, toda justiça própria, tira de nós, Senhor, todos os sentimentos e verdades que não são as verdades da Tua palavra, ó Deus, nos leva a estar rendidos diante de Ti como Jesus e dizer, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade. Ó Deus, eu te peço que o Senhor visite a cada um do Teu povo nesta manhã, Senhor, e que o Teu conforto e o Teu consolo venham sobre os nossos corações, ó Pai, porque nós podemos estar diante de Ti em choro, em pranto, mas a Tua palavra diz que o Senhor cuida, que o Senhor vela por nós. Ó Deus, eu te peço que o Senhor trabalhe na nossa mente, Senhor, nesta manhã, que nós possamos contemplar, ó Deus querido, que o Senhor nos amou, e que o Senhor está trabalhando em cada circunstância para nos levar a sermos mais parecidos com Jesus. Faz Jesus nascer na nossa vida, Senhor, nesta manhã. Faz Jesus nascer na nossa mente, no nosso coração um pouco mais, Senhor, mais de santidade, mais de adoração, mais de exaltação, mais de honra, mais de renúncia, mais de dependência. Ó Senhor, que nós possamos dizer com todo o nosso ser que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ó Senhor, que o Senhor nos faça morrer nesta manhã para que Jesus viva, ó Pai. Que nós possamos dizer como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Ó Senhor, que independente da circunstância, o nosso coração queira que o Senhor seja glorificado. Se para isso nós temos de ser humilhados, ó Deus querido, que o Senhor nos humilhe e glorifique o Teu nome. Se para isso nós temos que perder, ó Pai, que nós percamos, mas que o Teu nome seja glorificado. Se para isso nós temos, ó Deus querido, que sofrer, que nós soframos, mas que o Teu nome seja glorificado. Porque a Tua palavra diz que a nós foi nos dado o privilégio não somente de crer em Jesus, mas também de sofrer com Ele. Ó Deus, fortalece-nos como igreja nesta manhã para sofrermos os sofrimentos de Jesus, ó Pai, na nossa carne. E em todo o tempo Te glorificar, Te exaltar e Te bendizer. Pai querido, nos dá um coração grato a Ti, Senhor. Tira dos nossos lábios a murmuração, tira dos nossos lábios, ó Deus querido, tudo aquilo que não Te agrada e não provém de Ti. Nos dá um coração grato, Senhor. Nos enche do Teu Santo Espírito, ó Pai, nos leva, Senhor, a viver nas águas de maneira que a gente não tenha controle de nada, mas que a gente esteja completamente rendido ao Senhor. Ó Deus, sonda o nosso coração, Senhor, e tira, ó Pai querido, todo o desejo de controle, de domínio, ó Deus querido, de força e de poder. Que nós possamos, ó Deus, dizer como Jó, que nós nos humilhemos no pó e na cinza, no nada. Ó Senhor, tende misericórdia de nós enquanto igreja. Fortalece-nos, ó Deus querido, trabalha, ó Deus querido, em nós, para que nós possamos glorificar o Teu nome e refletir a glória de Jesus, que os homens, ó Pai, ao olhar para nós, vejam Jesus. Que eles não nos vejam, Senhor, mas que eles vejam o Teu Filho em nós. Ó Deus, nos dá graça para vivermos uma vida em que a gente dê um bom testemunho de Ti, que os homens, ao olharem para nós, desejem o Senhor. Senhor, tem de misericórdia de nós, nas muitas vezes que temos dado mau testemunho de Ti, Senhor. Ó Deus, eu Te peço, trabalha em nós, Senhor, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, enche-nos, ó Pai, para que nós possamos amar uns aos outros, para que nós possamos renunciar às paixões carnais, terrenas e materiais para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, eu Te peço, livra-nos de estarmos conformados a viver uma vida de fé, Senhor, medíocre, Senhor. Ó Deus, de estar acostumados, ó Deus querido, e conformados, de fazer orações, ó Deus querido, quando levanta, quando dorme, quando come, ó Deus querido, de estar feliz em vir ao culto uma vez por semana. Ó Deus, eu Te peço que o Senhor faça com que haja no nosso coração uma fome desesperada por Ti, Senhor. De viver contigo em oração, ó Pai, de viver contigo em dependência, uma sede, ó Pai, de ser totalmente envolvido pelo Teu Santo Espírito, um desejo ardente de clamar por Maranata, Senhor, de dizer, ó Pai, é bom viver contigo nessa terra, mas eu quero que o Senhor volte para que a presença do pecado não esteja mais em nós e no mundo. Ó Pai, coloca em nós um desejo tal de que o Senhor venha em plenitude, ó Pai, para que a gente possa, uma vez despido dessa carne cheia de pecado, viver num corpo glorificado, exaltando e bendizendo o Teu nome. Ó Senhor, coloca sede no nosso coração por Ti, ó Pai. Quantas vezes, Senhor, nós temos ficado satisfeitos com as coisas desta vida. Desnuda o nosso coração, Senhor.
Trabalha na circunstância e nos leva, Senhor, para um lugar onde a gente tenha fome e sede de Ti, e que a todo tempo o nosso coração clame, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que o nosso coração clame por mais de Ti e mais do Teu Espírito, para a honra e a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.